Na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, Paulo escreveu: Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Hoje nós entramos nessa parte 4 do nosso trabalho, que recebeu o nome de Prantos de Redenção. Continuando, então, a partir do nosso último encontro. O Espiritismo relata que o nosso planeta ele não é o único que possui vida no universo. A própria ciência já demonstrou que seria um desperdício muito grande haver tantas galáxias serem uma delas com vida. E a doutrina espírita também esclarece que muitos outros mundos não são conhecidos por nós devido à sua outra dimensão. Ou as humanidades que vivem nesses mundos não são vistas por nós porque elas estão em outra dimensão. Querem um exemplo? O próprio mundo espiritual da Terra. Nós não vemos os espíritos, mas eles estão aqui conosco. E por que não vemos? Porque eles estão na dimensão ao nosso lado, não é? Então, e nós, seres que agora habitam a Terra, estamos aqui para evoluir, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E enquanto que outros mundos são habitados por espíritos muito mais evoluídos do que nós. Mas também tem outros mundos que são habitados por espíritos mais atrasados do que nós. Emmanuel relatou, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o fim do mundo, entre aspas, será um fato marcante que fará a Terra passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E isso nós já sabemos. Mas Emmanuel nos disse também que nós já estamos nessa transição. Ou seja, já estamos vivendo o que está descrito, por exemplo, no livro O Apocalipse. Portanto, neste estágio de energia planetária, estamos vivendo situações atualmente de uma verdadeira limpeza planetária. E o que seria essa limpeza? Então vamos retomar e lembrar os nossos estudos. O que nós estamos vendo no mundo é uma violência desmesurada. São filhos matando os pais, pais matando os filhos. São desencarnes realizados por pessoas mal intencionadas. É esse apreço muito grande às coisas da matéria, às conquistas do conforto material. Enfim, todas essas situações terríveis que vivemos hoje em dia aqui no planeta. E isso acontece porque espíritos maus encarnaram para terem a sua última chance de regeneração. Lembram quando nós falamos que aqueles espíritos que estavam se encarnar há tanto tempo foram retirados lá do umbral inferior e receberam um corpo carnal, para que tivessem também a sua última chance de regenerarem. Porque, afinal de contas, eles também são filhos de Deus, não é? Então nós devemos ter a consciência de que é o nosso dever sermos propagadores do bem, já que somos candidatos a verdadeiros trabalhadores da última hora. E eu digo, sem medo, que nós estamos vivendo praticamente os 10 últimos minutos da última hora. E de que forma nós podemos ser aqueles propagadores do bem? Fazendo a nossa reforma íntima, para trazer energia positiva para a Terra e também levar a energia positiva para a Terra, aos nossos irmãos. Então, em suma, este momento apocalíptico, não é? Nada mais é do que uma oportunidade de nos elevarmos
para patamares melhores. Olha só, gente, a chacoalhada que deu no mundo a presença desse Covid-19. Olha quantas pessoas foram tocadas já no seu íntimo da necessidade de renovar a sua escala de valores. Imaginem um vírus, não é? Então, gente, o Apocalipse, a transição, o final dos tempos, o final desse sistema de coisas é, portanto, um grito de esperança, não é um grito de medo. E isso já foi profetizado, por exemplo, por Isaías. Imaginem, Isaías, o profeta, ele viveu em torno de 750 anos antes de Cristo. E nós vemos lá em Isaías, no seu capítulo 1, versículos 16 e 17, onde Isaías nos escreve. Olha o conselho dele, gente. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Olha, isso foi o que Isaías nos disse há 750 anos antes de Cristo. Para nós aqui, não é? 2.770 anos atrás. Então, trazido para o nosso tempo atual, o profeta Isaías nos pede que coloquemos em prática tudo o que aprendemos de bem através de nossas diversas encarnações. Porque já fizemos estágio em várias e várias religiões, em várias e várias doutrinas, em várias e várias seitas. Todas têm uma cota de verdade, todas têm uma cota de ensinar o bem. E nós sabemos o que é o bem, nós aprendemos. Isaías também nos adverte que Deus tomará o controle na hora da ascensão planetária, quando ele vai utilizar, nós vamos mostrar, né, o termo assim, no cume dos montes. Olha, e que teremos ao final de tudo um único Deus, quando ele utilizar o termo sobre todas as nações. Vocês querem ver? Então vamos lá. Nós temos aqui em Isaías, no seu capítulo 2, versículo 2, está assim escrito: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, Deus é soberano acima de todos os poderes da terra. Por isso ele diz, no cume dos montes se elevará por cima dos outeiros, não é? E todos concorrerão a ele, todas as nações, porque ele será um Deus único. E Isaías antevê o que ocorrerá após esse momento. Lá em Isaías, no capítulo 2, versículo 4, está escrito: E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Olha, lembrando sempre, né, nós não podemos esquecer, que há uma imensa diferença entre o período de entrada num mundo de regeneração e o período de saída deste mundo de regeneração para um mundo feliz, digamos assim. Então, o que Isaías está vendo é lá para o final, depois que estivermos vencido o período de regeneração, ou estivermos próximo ao fim dele, né? De 1000 anos. É, portanto, um processo que vai se instalando aos poucos, progressivamente.
E é claro que não seria uma coisa repentina, porque a própria natureza não dá salto. E as grandes transformações, elas só se mantêm com o aval do tempo. Mas Isaías também adverte aos homens, agora, do nosso tempo, no seu capítulo 2, versículos 11 e 12, quando ele diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Olha, ele usa o termo, não é? Só o Senhor será exaltado naquele dia. Naquele dia. Isaías se refere ao dia simbólico que eles chamam de dia da ira do Senhor. Ou, se preferirem, o período da separação do joio e do trigo. Ou, se preferirem ainda, o período da grande tribulação. Isaías se refere à humilhação que sofrerão os orgulhosos de hoje. E é engraçado que o próprio Mestre Jesus nos falou a mesma coisa. Quando nós vamos buscar lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 12, palavras do Mestre, ele disse: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ora, gente, o Mestre aqui, ele nos mostra que a humildade é condição essencial para o cumprimento da sua promessa. Ele considera a humildade como a mãe de todas as virtudes. E Isaías reforça essa ideia 750 anos antes de Cristo, hein? E ainda acrescenta que somente Deus, nosso Pai, será adorado. Lá está em Isaías, no capítulo 2, dos versículos 17 e 18, quando diz assim, Isaías: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá. E só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Serão destruídos esses ídolos. Desaparecerão os bezerros de ouro, não é? Que nós criamos. Desaparecerão os adoradores de falsos deuses. Desaparecerão os que atendem ao chamado das palavras vazias dos falsos profetas. Desaparecerão os adoradores de Caim. Desaparecerão os filhos do reino, ou seja, os filhos de César, os adoradores do mundo dos homens, e tão somente do mundo dos homens. Somente um Deus existe, e existirá para toda a humanidade. É isso que Isaías nos quer transmitir nesta passagem. E ele continua. Em Isaías, no capítulo 4, versículo 3, ele escreveu: e será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Ora, ficar em Jerusalém, não é, significa manter-se limpo, puro, pois na cultura dos judeus, esta é a cidade da purificação. Eles subiam para Jerusalém ao menos uma vez ao ano, levavam um animal, um novilho, quem não tinha dinheiro levava um pombo, enfim. Esse animal ele era sacrificado pelos sacerdotes e aquilo ali então fazia com que ele se purificasse.
Significa manter-se limpo. Por isso, quando eles saíam de lá e iam para as suas casas, eles evitavam ao máximo entrar em contato com as coisas impuras. Por essa razão, o mestre, na parábola do bom samaritano, ele disse, não é? Descia um sacerdote, descia um levita lá de Jerusalém em direção a Jericó. Vocês lembram dessa passagem? Porque Jerusalém era a cidade da purificação e Jericó era a cidade da perdição. E nossa vida, assim como a dos judeus daquela época, sempre foi isso. Nós subimos para Jerusalém para nos purificarmos e descemos para Jericó para a nossa perdição. E aqui Isaías se refere à cultura dos judeus, não é? No que diz respeito aos limpos, que se encontrarem limpos. Dessa forma, quando aquele dia da ira do Senhor, que agora a gente já entendeu o que significa, não é? Quando aquele dia, que é aquele período, né? Quando aquele período chegar. Porque os santos serão aqueles que optarem por continuar na prática do bem, apesar das circunstâncias. Os santos serão aqueles que optarem por continuar na prática do bem, apesar dos fatos, apesar dos problemas que surgirem nesse período atual que vivemos. Daí serem chamados de santos por Isaías. E, portanto, inscritos entre os viventes. O que Isaías quer dizer com isso? Ele é muito inteligente. Ou seja, estar inscrito entre os viventes são aqueles que não estão mais mortos, pois já acordaram para a verdade eterna. Lembram? Quando a gente guarda isso na cabeça, nós entendemos Paulo, quando ele dá essa mesma orientação, não é? Quando ele diz assim na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque aqueles que ainda estão arraigados no mal, ou na indiferença às coisas do céu, indiferença às coisas da religiosidade, não estou falando religião, mas religiosidade, são considerados mortos na linguagem bíblica. Compreendem? Por isso que aqueles que estão escritos entre os viventes são aqueles que não estão mortos. E Jesus também havia dado essa interpretação naquela passagem contida em Mateus, capítulo 8, versículo 22. Quando o jovem mancebo, né, veio ter com Jesus e perguntou a ele, o que eu tenho que fazer para lhe seguir? Né? Então consta lá em Mateus assim, né, que Jesus respondeu para ele, é só você me seguir. Mas ele falou, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois então eu vou lhe seguir. Aí está escrito, Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Por que Jesus falou isso? Porque a cultura dos judeus, né, era que o varão, o homem, deveria esperar a morte de seu pai para que ele pudesse ser senhor de seu próprio caminho, ser senhor do seu próprio destino, né? Então, o jovem mancebo que se aproxima de Jesus e pede que o mestre permita que ele, o jovem, possa, antes de segui-lo, enterrar seu pai, mostra que os costumes estavam tão enraizados nele, com tanta profundidade, né? Daí a resposta de Jesus, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Porque aqueles, se você quer estar escrito no livro da vida, se você quer ser um vivente, tá certo? Se você já despertou, me acompanha. Aqueles que ainda não despertaram são mortos. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Compreenderam? E Isaías continua. No capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo.
Gente, isso é a descrição exata do que vivemos hoje. Porque o que é que nós vemos hoje, gente, com tanta nitidez, com tantos meios de comunicação que temos no planeta como nunca tivemos na história da humanidade? Nós vemos agora uma escandalosa inversão de valores na sociedade humana. E o pior é que muitos tentam justificar essa inversão de valores com argumentos frágeis e que são contrários à vontade de Deus. Os que comandam as diversas mídias, As mídias, de um modo geral, são formadoras de opinião, principalmente a televisão, que tem entrada na casa desde o mais rico até o mais pobre. Então, esses que comandam as diversas mídias, que são formadores de opinião, eles desvalorizam, de uma forma leviana e irresponsável, o conceito de família. Eles desvalorizam a integridade, a honestidade, os bons costumes, a tradição, a crença em Deus e assim por diante. Basta que a gente veja as novelas, principalmente as da Globo. Observem. Se não é essa deturpação de tudo. Eles espalham, através desses meios de comunicação, as suas opiniões mesquinhas, as suas opiniões mundanas, anticristãs, recheadas de luxúria, de ganância, de mentira. Baseadas em quê? Em seus interesses pessoais de ganhar dinheiro, porque é só isso que as televisões, os rádios que transmitem essas coisas erradas fazem. Os jornais, tudo. Baseada apenas nos seus interesses pessoais de poder, de fama, politicagem. Um país como o Brasil, em que toda a mídia é politizada, é Maria vai com as outras, eu falo a verdade daquele que me paga mais, mesmo que seja a maior mentira do mundo. Eu vou sim divulgar filmes sobre o Cristo, ridicularizando o Cristo no final dos tempos, porque essa é uma das armas das trevas. E acreditem, muitos acreditarão naquilo que verem, mas sabendo que aquilo tudo é uma mentira. Porque esses seres que ao mal chamam bem, fazem uma verdadeira lavagem cerebral naqueles que lhes dão ouvidos. Já pararam para pensar por que, por exemplo, uma novela da Globo que só mostra imundície, ela tem grande audiência? Porque nós assistimos. Nós, como sociedade. Compreendem? Ainda Isaías, no seu capítulo 5, versículo 26, ele diz: E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará, para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressurada e ligeiramente. Olha só. Arvorará o estandarte para as nações de longe. Nós sabemos pela doutrina espírita que a árvore do Evangelho foi transplantada por vontade do Cristo para o Brasil, a pátria do Cruzeiro, segundo nos foi informado por Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o que se lê nesse trecho? As palavras do Mestre Jesus se dirigindo ao anjo Ismael. Ele diz assim: Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a em teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria de meu ensinamento. Para aí transportei a árvore da minha misericórdia,
e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. E nós sabemos disso. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o mestre entrega nas mãos de Ismael uma bandeira totalmente branca, para que ele fincasse essa bandeira aqui na pátria, que seria o Brasil, não é? Aqui na nossa terra. E Ismael escreve na bandeira: Deus, Cristo e caridade. E todas as nações se prostrarão ao pé do Cristo, não porque o Evangelho redivivo está acentuado no Brasil. Não, longe disso. Mas sim como resultado de uma busca voluntária. Por quê? Por causa da dor. Porque todos aqueles que sentirem dor vão buscar o consolo. É o consolo dos aflitos, conforme a bem-aventurança prometida por Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A pátria do Evangelho, o Brasil, na realidade, é um imenso e abençoado hospital, não é? No livro O Apocalipse de João, também se lê a mesma mensagem. Observem, em Apocalipse, no capítulo 15, versículo 4, está escrito assim: Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Portanto, haverá um momento em que toda a humanidade sentirá que a única saída para a sua felicidade é dobrar-se perante o Criador. E como se chega lá? Ora, até que esse tempo chegue, ainda estaremos mesclados de mortos e vivos, ou seja, dos que despertaram e dos que ainda dormem na indiferença e na maldade. E a cada dia que passa, muitos desses mortos, aqueles que ainda dormem na indiferença e na maldade, eles se vão da terra. E muitos vivos, aqueles que já despertaram, até muito antes de nós, muitos vivos chegam à terra, vindos de esferas superiores, em resposta ao chamado do Mestre Jesus, a fim de auxiliar a terra nessa fase de transição. Ora, entram vivos e saem mortos. Chegará uma hora em que haverá mais vivos do que mortos. Compreendem? Não tem nada a ver com vivo e morto se está no corpo físico ou não. E Isaías continua, no capítulo 5, versículo 30. E bramarão contra eles, naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Gente, isso foi bastante explicado, né? Naquela sequência do sermão profético, que está no YouTube, né? São 12 partes. Porque diante das provações e diante dos testemunhos que tem que dar, não tem jeito de fugir. A maioria dos homens blasfemará contra o Altíssimo e contra os seus enviados. A maioria vai blasfemar, bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. Sabem por que a maioria blasfema? Porque ainda hoje a maioria grita por Barrabás. Por incrível que pareça, 2020 anos depois, a maioria ainda grita por Barrabás. Portanto, eles não têm onde se apoiar e não têm nem em quem se apoiar. Então, ficarão revoltados. E esses revoltados só verão o quê? Trevas, escuridão, ansiedade.
porque se perdem na desesperança, se perdem na escuridão de si mesmos. Lembra? Por isso é quando ele veja que a luz que em ti há não sejam trevas. A luz do céu se apagará, como ele fala, porque é a hora do exame final, gente, em que os alunos estarão sozinhos na execução das suas provas. Porque o que significa a luz se apagará? A luz do céu se apagará, o sol não dará mais sua luz. Porque quando chega a hora do exame final, o que acontece? Você não tem mais o professor, né? Você não tem mais o parente em casa que te ajuda nas lições. Você está sozinho, sentado no banco para fazer a prova final. Você só terá quem? A sua própria luz. Agora, se a sua luz é uma treva, não é? Portanto, os alunos estarão dependentes apenas de sua própria luz, ou então da sua própria opacidade. Compreenderam? Porque o mestre tanto disse, né? Que brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Mas quantos, a maioria de nós, adora ficar na opacidade? Mas Isaías continua. No seu capítulo 11, versículo 4, ele diz assim: mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Olha, é bonita essa passagem de Isaías, tanto tempo antes do Cristo. Justiça aos pobres. Nossa, nos lembra de Mateus, capítulo 5, versículo 3, uma das bem-aventuranças do Mestre, né? Quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é esta, gente, a beleza da promessa? E ele diz assim, né? Equidade aos mansos da terra, não é? Nos lembra também Mateus, no capítulo 5, versículo 5, quando ele diz assim, o Mestre Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é herdar a terra? É poder ficar na terra, um planeta em regeneração, é não ser exilado para um planeta mais atrasado. É participar da primeira ressurreição, compreendem? É não participar da segunda morte. Porque a primeira morte é a do corpo. Você morreu, foi para o mundo espiritual. A segunda morte é esse exílio. Compreendem? E ele usa o termo assim, ferirá a terra com a vara de sua boca. A vara de sua boca traduz o uso daquelas imagens pesadas, como era o costume das escrituras apocalípticas do povo hebreu. A vara, aqui simbolicamente, é como um castigo permitido por Deus. Porque pela força das palavras de Deus e suas leis, os homens da terra se atemorizam, não é? Isaías ainda diz assim: com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Também é uma linguagem pesada, cuja finalidade é o quê? É atemorizar. O matará ao ímpio é dar aos maus o destino que eles mesmos voluntariamente procuraram, ou seja, o degredo planetário. E aos que permanecerem na terra, o que Isaías diz? Está lá no capítulo 11, nos versículos de 6 a 9. Isaías diz assim, olha que bela promessa: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa da paz, que reinará na terra após completado o período
de regeneração de 1000 anos. Os inimigos não mais existirão, assim como os adversários. A paz e a fraternidade reinarão. Haverá um respeito enorme entre todas as raças e todas as crenças. Por quê? Porque o conhecimento do Senhor abrangerá toda a terra como as águas cobrem o mar. Será no final deste período de regeneração uma verdadeira antessala do paraíso. Deus cumpre então sua promessa. Mas em relação aos maus, Isaías adverte no capítulo 13, versículo 8. E assombrar Sião, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Essas dores de parto a que ele se refere, dando uma conotação a uma dor absurda, que os maus sentiriam, também nos foram trazidas por João no livro O Apocalipse. Lá no capítulo 12, versículo 2, está escrito: E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ora, essa referência às dores que já estão ocorrendo e aumentando em todo o mundo, os ais ditos por Isaías, ou se preferirmos, os prantos. Jesus também falou sobre isso, não é? Porque quando ele diz assim, cada um se espantará de seu próximo, nos lembra o quê? Nos lembra Mateus capítulo 10, versículo 21, quando o mestre profetizou: E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Não é? Cada um espantará de seu próximo. E ele usa, Isaías, o termo rostos flamejantes. Nos lembra o destino que foi predito pelos profetas aos ímpios. Em Lucas, por exemplo, capítulo 12, versículo 49, está escrito assim, palavras do Mestre Jesus: Vi lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Não é? Isaías se refere ao fogo simbólico, que afeta a face daqueles que se negaram a aceitar as leis do Criador. Não é? Como diz Paulo, porque o Senhor Deus é um fogo que consome, não é? O deparar-se consigo mesmo, neste momento de separação do joio e do trigo, faz com que a gente olhe e se envergonhe ou se revolte, porque a nossa consciência vai nos mostrar. É uma sensação ardente de desespero. Por quê? Porque você não encontra uma forma de fugir ao cumprimento da lei, porque a lei há de ser cumprida, não há como fugir. Entende? Então, vamos imaginar que guerra interna terrível eles vão travar, né? Por quê? Porque eles têm a certeza de que serão exilados, não é? E Isaías continua, no capítulo 13, versículo 9. Ele diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Nós já entendemos que o dia do Senhor não é realmente um dia único, mas um período, isso aí já aprendemos. A data exata do ápice deste período ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos do céu, só o Pai. Lembram disso? O próprio Mestre nos falou. Eu, pessoalmente, creio que estamos vivendo realmente esses últimos 10 minutos da última hora, mas não sabemos o ponto culminante, a data exata do ápice deste período. E na linguagem hiperbólica das escrituras apocalípticas do povo hebreu, será um período horrível para pôr a terra em assolação, ou seja, que todos nós estamos passando por provas cada vez mais duras, a fim de que a humanidade resolva,
por força das coisas e dos fatos, buscar a melhoria necessária para entrar num mundo de regeneração. Aí muitos vão criticar o que eu vou dizer, mas como foi bem-vindo o Covid-19, como está mexendo com a cabeça de tantos. Quantos que resolveram despertar, não estar mais na posição de mortos, mas de viventes, inscritos no livro da vida, com a presença desse vírus, não é? E ele usa, Isaías, o termo destruir os pecadores. Seria o mesmo que dizer que o planeta Terra está sofrendo uma verdadeira limpeza de seu psiquismo. Porque está sendo feita a retirada dos pecadores do padrão vibratório do planeta. E Isaías continua no capítulo 13, versículo 10, quando ele diz: porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Mais uma vez eu repito, isso foi bastante esmiuçado no Sermão Profético. Basta entrar no YouTube e colocar Dante Cruz, Sermão Profético, vai aparecer. As estrelas não darão sua luz e o sol escurecerá. Significa, nós já vimos, que não teremos a presença do professor na hora do nosso exame final. Nós estaremos entregues à nossa própria luz ou à nossa própria treva no momento de darmos nosso testemunho. Pois ninguém irá nos iluminar, nem mesmo aqueles irmãos que apenas refletem a luz. Assim como a lua faz, né? Que seriam os nossos espíritos guardiães, nossos mentores, não é? Apenas aqueles que possuem a candeia e o óleo entrarão no recinto nupcial. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Todas tinham a candeia, mas só 5 das 10 tinham o óleo para acender a candeia. Então elas ficaram de fora, só as que tinham a candeia e o óleo. Que é a essência, gente. O óleo é a essência. É o que acende o fogo. Então só essas é que tinham as condições de entrarem no recinto nupcial. Isaías continua no capítulo 13, versículo 13. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Aqui eu gostaria de botar um adendo, porque a palavra Sevaot tanto pode ser exércitos como estrelas, né? Então quem traduziu colocou exércitos, mas se colocassem do Senhor das Estrelas, eu acho que ficaria mais bonito. Mas na linguagem hiperbólica, pesada e até certo ponto atemorizante, que é, como falamos, uma característica dos textos proféticos hebreus, Isaías diz: estremecer os céus, o que vai de acordo com o que o Mestre Jesus disse. 750 anos depois, Jesus disse. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Olha, a profecia do Mestre, ele não tinha como explicar que as estrelas cairão do céu seriam aqueles espíritos de maior grau de evolução que estariam vindo para a Terra, lembram? Como verdadeiras estrelas cadentes. Está lá, Kardec entendeu isso, escreveu isso. E muitas dessas estrelas, muitos desses espíritos de luz já estão encarnados aqui na Terra a pedido do Cristo. O mundo espiritual, que são os céus, não é? Estremecerá. Por isso farei estremecer os céus. É o mundo espiritual. Porque como começou a separação do joio e do trigo, ou se preferirem, a separação dos que ficarão na psicosfera da Terra e dos que serão expurgados ou degradados para orbes mais atrasados, a fim de refazerem as suas lições não aprendidas. E isso lhes trará temor. Entendem porque os espíritos malévolos
se debatem tanto nestes dias atuais é aquela imagem que eu falei antes. É como o siri na lata. Ele se debate. Já foi fisgado pelo anzol. O peixe se debate até cansar. Finalizando a parte 4. Vamos tentar melhorar, primeiro, antes de mais nada, melhorar a nossa luminosidade. Temos que nos esforçar para que brilhe a nossa luz, para que a gente tire aquela nossa candeia debaixo do alqueire e coloque no velador para iluminar os outros. A gente tem que espalhar luz ao nosso redor, primeiro dentro de nós, depois ao nosso redor, para que a gente possa iluminar todo o planeta. Se cada um acender um pouquinho mais a sua luz, meu Deus, esse planeta dá um salto monstruoso. Vamos obedecer ao Mestre quando ele nos disse que brilhe a vossa luz através das vossas boas obras, para que os homens, em vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos pensar nisso.